Prezados amigos, estamos aqui no curso para o recurso da segunda fase da OAB. Na verdade, não é um curso isso daqui, é uma análise, uma forma de tentar ajudá-los aí a formular o recurso que deve ser colocado, não é, num tempo bastante breve. Então, aqueles que não têm experiência, ou que, de repente, nunca passou por essa situação, precisa de uma orientação e nós estamos aqui para ajudá-los nesse sentido. Não é? Antigamente, os professores faziam até recursos, muitos, às vezes, por aí, pela internet afora, até cobram para fazer recurso. Isso não é correto, isso não é certo. O recurso na OAB, até certo ponto, é muito simples, muito fácil de ser feito. Você não tem que cair nessa de pessoas que prometem milagrosamente reverter o seu quadro e, por isso, às vezes, até cobram quantias aí para fazer o recurso. Isso não é certo, isso não é correto. Com as nossas orientações, você perceberá que o recurso ele é feito diretamente no site da GV. Você tem um link, ele é feito totalmente online e você não há um modelo para o recurso. É diferente de uma peça prática profissional, que você vai endereçar, vai ter um preâmbulo e tudo mais. Não, aqui você simplesmente vai abrindo os campos necessários, você vai recorrendo em cima daqueles elementos necessários do próprio espelho de correção. A cada item do espelho de correção é que você, aquele item que eventualmente você falou, você olha na sua petição e você discorreu sobre aquele item, você vai recorrer pontualmente de cada item, não é? Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês entendessem que para aprovação você precisa de 6, não é 5,95, é 6. Então, você, antes efetivamente de fazer o recurso, eu acho que o recurso sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Mesmo que a sua nota esteja ainda bastante distante da nota 6, o recurso, numa grande parte, vale a pena, porque eu já vi reversões muito grandes, né? Nesse exame da OAB, algumas pessoas, inclusive, disseram que tiveram a prova zerada por alguns motivos que nós podemos elencar aqui, e, por exemplo, o erro da peça, né? Errou o nome da peça, e aí, de repente, não corrigiram a sua prova. Eu acho que, nesse caso, você deve recorrer, sim, porque a questão da prova, a peça ser a correta, ela é um dos elementos para que você seja analisado. É claro que quando você erra o nome da peça, você pode errar uma série de outros fatores em cascata, você vai errando outros assuntos também, e isso pode prejudicar no cômputo final da sua nota, mas, de qualquer maneira, vale a pena recorrer no sentido de ver corrigidos os pontos, as discussões, as súmulas que você mencionou, os assuntos que você colocou ali, e mesmo, eventualmente, colocando um outro nome de peça, você pode ser aprovado. Na história da OAB, isso aconteceu muitas e muitas vezes, né? Não há nenhum tipo de contraindicação aí, né? Já tivemos histórico também de aluno que teve a peça zerada porque foi dito que houve uma identificação. A identificação da peça, ela só se dá de forma expressa, se você colocar algum símbolo, algum número, alguma coisa lá na indicação da peça. Mas se você colocou 3 pontinhos, local, data, não é? Isso não é suficiente para fazer a identificação do seu nome, da sua peça, do candidato, e por isso você também deve recorrer, você tem pontos específicos para recorrer. Então, para aqueles que não têm experiência no recurso, o que você vai fazer? Você vai abrir o espelho de correção, vai ver item a item do espelho de correção, e dentro daquele espelho de correção, por exemplo, nós já vamos corrigir a prova, vamos analisar aí, mas há na peça e há nas questões algumas súmulas, por exemplo, apenas um exemplo.
E a súmula ela foi determinada, está lá, né, que você tinha que mencionar a súmula. E, de repente, você mencionou, mas não foi atribuído ponto àquilo. Você deve recorrer pontualmente sobre isso. Você vai lá e diz assim, eu quero recorrer sobre o item 2.3, 2.4, item X, item Y, né? E ali você, de uma forma bastante objetiva, sem enrolar, você vai direto ao assunto. Na linha número tal, você olha lá na sua peça em qual linha que você falou sobre aquele assunto. Na linha número tal foi falado da súmula X, da súmula Y, e por isso deve ser atribuído nota a esse ponto, nesse item, não é? É exatamente assim. Sugiro a vocês que em todos os itens que vocês forem recorrer, façam no Word, item tal, item tal, item tal, e quando entrarem na internet, vá recorrendo ponto a ponto, que vai abrindo campos para você, se você quer recorrer sobre aquele item. Então você diz que quer recorrer sobre aquele item, recorta o Word que você já tinha feito e cola lá o Word que você já tinha feito e depois é que você envia. Não deixe para ficar preenchendo o recurso quando abrir o campo na internet. De repente pode ter alguma complicação na própria transmissão da internet e você vai se enrolar. Também não deixe muito para a última hora, não é? Tente fazer isso o mais breve possível, ok? Vamos analisar a prova agora e vamos ver aqui na tela de vocês, né? Análise do espelho de correção. Da prova agora de junho de 2016. Então vamos ver a peça que caiu. Muito bem. A peça... Vou ler com os senhores. Ó. No dia 24 de dezembro de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, Rodrigo e um amigo não identificado foram para um bloco de rua que ocorria em razão do Natal, onde passaram a ingerir bebida alcoólica em comemoração ao evento festivo. Na volta para casa, ainda em companhia do amigo, já um pouco tonto em razão da quantidade de cerveja que havia bebido, subtraiu, mediante emprego de uma faca, os pertences de uma moça desconhecida que caminhava tranquilamente pela rua. Desconhecida, hein? Atenção. A vítima era Maria, jovem de 24 anos, que acabara de sair do médico e saber que estava grávida de 1 mês. Em razão dos fatos, Rodrigo foi denunciado pela prática de crime de roubo duplamente majorado, na forma do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal. Durante a instrução, foi juntada a folha de antecedentes criminais de Rodrigo, onde constavam anotações em relação a 2 inquéritos policiais em que ele figurava como iniciado e 3 ações penais que respondiam na condição de réu, apesar de em nenhuma delas haver sentença com trânsito em julgado. Foram ainda, durante a audiência de instrução e julgamento, ouvidos a vítima e os policiais, que encontraram Rodrigo, horas após o crime, na posse dos bens subtraídos. Durante seu interrogatório, Rodrigo permaneceu em silêncio. Ao final da instrução, após alegações finais, a pretensão punitiva do Estado foi julgada procedente, com Rodrigo sendo condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e 13 dias multa. O juiz aplicou a pena base no mínimo legal, além de não reconhecer qualquer agravante ou atenuante. Na terceira fase de aplicação de pena, reconheceu as majorantes mencionadas na denúncia e realizou um aumento de 1/3 da pena imposta. O Ministério Público foi intimado da sentença em 14 de setembro de 2015. Anotem essa data é importante, uma segunda-feira, sendo terça-feira dia útil. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação perante o juízo de primeira instância, acompanhado das respectivas razões recursais, no dia 30 de setembro de 2015, requerendo 1. O aumento da pena base, tendo em vista a existência de diversas anotações na folha de antecedentes criminais do acusado. 2. O reconhecimento das agravantes previstas no artigo 61, inciso 2, alíneas A, H e L, né, do Código Penal. Terceiro, a majoração do quantum de aumento em razão das causas de aumentos
previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal, exclusivamente pelo fato de serem duas as majorantes. 4. Fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, pois o roubo com faca tem assombrado a população do Rio de Janeiro, causando uma situação de insegurança em toda a sociedade. A defesa não apresentou recurso, o magistrado então recebeu o recurso de apelação do Ministério Público e intimou no dia 19 de outubro de 2015, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país. Você é advogado de Rodrigo, para apresentar a medida cabível, com base nas informações expostas, na situação hipotética e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redigir a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Então, perceba que o problema ele é muito objetivo, ele é direto no sentido de você saber qual era a peça, não é? E você deveria pontuar o quê? Todos os argumentos do Ministério Público, né? Conforme vocês sabem, a peça era contra razões de apelação, Mas aqui, para efeito de recurso, já fiquem atentos a um detalhe. De repente, você não colocou o nome contra razões de apelação, mas colocou, por exemplo, razões do apelado, não é? Ou razões de apelação, usou essa terminologia. E pode ser aceito, essa terminologia pode ser aceita. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, ele fala no artigo 600 que há um prazo para apresentar as razões tanto do apelante quanto do apelado. Não é? Tecnicamente, quando o apelado se manifesta, ele apresenta contra-razões de apelação. Mas nós podemos chamar de uma maneira mais ampla isso também de razões do apelado. Não é? Então, isso pode ser interessante no sentido daqueles que, eventualmente, entraram com recurso de apelação. Teve muitos alunos aí que, tendo em vista que o réu foi condenado, acharam que deveria apelar. Não é correto a apelação, o problema foi explícito dizendo que a defesa não apelou. O prazo para apelação já se foi, a defesa não apelou. Então, o certo seria apresentar contra-razões de apelação. Mas se você, eventualmente, falou o termo apenas apelação e usou do artigo 600, que é o artigo das razões e também das contra-razões, você pode recorrer para que seja reconhecida a peça como sendo certa. Ok? Pelos motivos que eu acabei de expor. Né? Então, a peça seria contra razões de apelação. Em que prazo? Segundo o artigo 600, o prazo é de 8 dias. Não conta o dia do início, que era uma segunda-feira, começa no dia útil seguinte, que era a terça-feira. Então, nós temos terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Na terça-feira da outra semana seria o último dia do prazo para apresentar as contra-razões de apelação. Ok? Então, isso também valeu ponto. E aí, o objetivo, se você não colocou na data correta, não adianta recorrer desse item, porque você não receberá ponto, só se realmente colocou na data certa. Ok? Vamos também lembrar os senhores que nas contrarrazões é uma peça das mais singelas, porque basta você contrariar os argumentos da outra parte, do apelante. É evidente que você tem uma decisão do juiz que já é favorável a você vai dizer que a decisão do juiz é correta e você vai contrariar todos os pontos do MP. A peça, nesse sentido, foi fácil. É claro que os argumentos do MP, eles requeriam um certo trabalho seu, no sentido de tentar encontrar argumentos para contrariar o que o Ministério Público falou. Mas aí nós temos súmulas, inclusive, falando desse assunto, né? Então, eu vou colocar na tela para vocês o gabarito que a própria OAB divulgou, e em cima desse gabarito vamos ver as nuances, o que de repente você que falou de uma outra forma, de outro jeito, daria para recorrer. Vamos lá. Então, olha só, a resposta, como é que seria, né?
o que a OAB está querendo. Olha só, o examinado deve elaborar na condição de advogado contra-razões de apelação com fundamento no artigo 600 do CPP. Como eu disse, poderia ser as razões do apelado também. Em um primeiro momento, deve ser redigida a petição de interposição das contrarrazões. O certo não é interposição, porque você não interpõe contrarrazões, você simplesmente pede a juntada das contrarrazões, né? Mas é isso que a OAB quis dizer aqui, que seria uma petição de juntada, né? Das contrarrazões, direcionada à vara criminal da comarca do Rio de Janeiro. Perfeito. Requerendo o encaminhamento do feito para a superior instância, requerendo que subisse para o tribunal. Posteriormente, devem ser apresentadas as respectivas razões ou contrarrazões. Perceba que eles até utilizaram o termo razões ou contrarrazões, porque a própria lei utiliza essa possibilidade, essa nomenclatura, né? Então, se você chamou de contrarrazões ou razões do apelado, daria na mesma. Na peça diretamente ao Tribunal de Justiça, que seriam aquela segunda peça que nós explicamos em aula para os senhores, teria a interposição e depois teria a segunda peça, dizendo lá o nome, as partes envolvidas e as saudações de praxe. No conteúdo das contrarrazões recursais, o examinado em preliminar deve requerer o não conhecimento do recurso, tendo em vista ser intempestivo. Isso é um ponto importante e deveria ser observado. Se você não observou, não adianta recorrer sobre esse item. O problema é claro ao dizer quando que o MP foi intimado e, portanto, quando que ele deveria interpor, não é? Perceba que já tinha passado bastante tempo para isso. Então, você deveria sim falar que o recurso do MP era intempestivo e pedir para que o recurso não fosse conhecido. Se não falou, não adianta recorrer, conforme eu disse, né? Na forma do artigo 593, era intempestivo porque o prazo é de 5 dias. O Ministério Público foi intimado do caso concreto em 14 de setembro e somente vindo a interpor no dia 30 de setembro, 16 dias depois, né? Mais de 15 dias da intimação. E, portanto, é por isso que estava fora de contexto. O enunciado deixa claro que a petição de interposição foi apresentada junto com as razões recursais, logo, apesar do magistrado de primeira instância ter conhecido o recurso, porque ele recebeu o recurso, né, o tribunal, ao realizar nova análise, deverá não conhecer do recurso. Isso, você não precisa falar tudo isso que está aí no gabarito. Se você, de alguma maneira, mencionou, mesmo que de forma bastante leve, sem muita convicção, mas se você mencionou alguma coisa no sentido de que o recurso era intempestivo, você deve dizer em que linha que você falou isso e tentar conseguir notas sobre esse ponto aí. Ok? Muito bem. Contudo, pelo princípio da eventualidade, em caso de conhecimento do recurso, deverá o examinado, na condição de advogado de Rodrigo, rebater as teses apresentadas pelo Ministério Público, buscando a manutenção da sentença de primeira instância. De início, em relação à pena base, deverá ser destacado que a existência de ações penais em curso, sem sentença condenatória com trânsito em julgado e de inquéritos policiais, não justificam o aumento da pena base sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Muito bem. Isso é importante e vale destacar que tinha uma súmula falando sobre isso, né? Então, esse seria o primeiro aspecto, dizendo que aumentar a pena com base nos antecedentes, porque ele tem antecedentes ali, o problema deixa claro isso, que ele tem processo em andamento, mas a súmula falando que isso não é possível. A súmula que fala sobre esse assunto é a súmula 444 do STJ. Então, teve ponto aquele que falou sobre o assunto, teve ponto aquele que falou da súmula. Se eventualmente você só falou da súmula, mencione qual é a linha que você falou da súmula. Se você disse do princípio da inocência e que ele não poderia ser considerado com maus antecedentes se ele não tivesse condenações anteriores, então você também deve pedir uma pontuação maior sobre isso, né? Se você não foi pontuado, às vezes não foi pontuado integralmente, apenas parcialmente, você deve buscar um aumento de pena sobre esse ponto também. Outro aspecto que diz aqui, né? Ademais,
o enunciado 444, que é aquilo que nós estávamos mencionando, da súmula da jurisprudência do STJ, impede que ações em curso sejam consideradas somente como maus antecedentes, mas valoradas de qualquer forma na pena base. Posteriormente, deve o examinado enfrentar os argumentos apresentados pelo Ministério Público para aumento da segunda fase do critério trifásico. Então, perceba que o MP ele falou sobre a vítima estar grávida, né? E também falou que o réu se embriagou para cometer a infração. Ela está grávida e ele se embriagou para cometer a infração. Isso tudo poderia ser rebatido. Primeiro porque o problema deixa claro que a menina estava grávida há 1 mês apenas, portanto, olhando para a pessoa, jamais se imagina que ela está grávida. Segundo, que ele desconhecia a vítima, portanto, ele não sabia desse estado de gravidez. Não é? E essa é uma agravante que assim, ela pune o agente quando o agente, mesmo sabendo que a pessoa está grávida, resolve praticar um crime contra ela. Né? Dessa maneira, se você não sabe que ela está grávida, você jamais pode ter essa agravante, um aumento de pena aí por conta disso, porque requer que você objetivamente saiba, não é? Objetivamente saiba. Aliás, o próprio gabarito da OAB menciona isso, né? Diz assim, em relação à agravante da gravidez, deverá ser afirmado que ela não deve ser reconhecida sob pena de configurar responsabilidade penal objetiva. Apesar da vítima, não precisa falar nesses termos iguaizinhos, né? Apesar da vítima Maria ter acabado de descobrir que estava grávida, para que a circunstância prejudicial ao réu seja reconhecida, é preciso que ele tenha conhecimento do fato, ou ao menos que fosse possível ele ter conhecimento da situação. Não dava para saber, porque ela estava há 1 mês grávida apenas. No caso concreto, Rodrigo não conhecia a Maria e estava grávida apenas 1 mês, logo não havia como acusado ter conhecimento de que a vítima era uma mulher grávida. Assim, para evitar a responsabilidade objetiva, a agravante do 61, inciso 3º, a linha H, não deve ser aplicada. Da mesma forma, não deve ser reconhecida a embriaguez. Claro, porque a embriaguez ela foi espontânea, a embriaguez foi independente da prática do crime. Só há uma agravante de embriaguez pré-ordenada se o agente se embriaga já com a intenção de, no futuro, praticar o crime, e isso ficou patente aqui na prova. Para efeito de recursos, então, você tem que tomar um cuidado. Se em algum momento você disse que essa agravante tem que ser afastada, que não pode ser reconhecida, já está valendo como ponto. Já está valendo como ponto. Mesmo que você não fale embriaguez pré-ordenada, mesmo que você eventualmente não traga esse elo, mesmo assim, você falou alguma coisa que a agravante não deve ser reconhecida, você deve recorrer para buscar o ponto integral sobre esse assunto. Não é? Justificam por si só os reconhecimentos da agravante. Não pode reconhecer só porque ele estava bêbado. Na embriaguez pré-ordenada, o agente se embriaga exatamente com os fins de reduzir sua censura pessoal e realizar um crime doloso. Quer dizer, ele tira os freios de sua própria inibição. Não é? Rodrigo ingeriu bebida para comemorar o Natal, não para tomar coragem e praticar um crime de roubo. No terceiro momento, deverá ser examinado ou rebater a pretensão do Ministério Público de aumento de pena em razão do número de majorantes. Isso também é súmula, pessoal. Né? Então, tinha 2 majorantes, que era o concurso de pessoas e o emprego de arma. Diz o roubo que a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade, e muitas vezes, quando tem 2 majorantes, o juiz aumenta pela metade. Mas há uma súmula falando desse assunto, dizendo que, para ser aumentada a majorante no máximo, nós temos que ter um caso concreto. O juiz tem que fundamentar no caso concreto a necessidade de aumento dessa majorante. Ele não pode dizer simplesmente, tem 2 majorantes, por isso é o aumento da metade. Não. Por isso deve ser mantida, sem dúvida nenhuma, a pena nesse patamar. Não é? Pacificado o entendimento, inclusive, da edição da súmula 443, são súmulas muito próximas, 444, 443, 440, todas falando de pena aí, né?
no sentido de que a mera indicação do número de majorantes não configura a fundamentação idônea para justificar a aplicação da fração de aumento do mínimo previsto em lei. Vocês lembram que nós falamos de uma aula especificamente sobre súmulas e eu chamei a atenção dessas súmulas relacionadas à pena, porque esse é um tema que tem caído muito na prova e, dito e feito, acabou caindo, né? Aqui era tudo súmula sobre pena. Não configura fundamentação idônea. É necessária a fundamentação concreta. Por fim, as relações e argumentos do promotor deve ser o examinado afirmar que o regime de pena aplicado foi adequado, não se justificando o regime fechado em razão da gravidade em abstrato. Também não pode, isso é a súmula 440, embora eles não mencionem aqui a súmula 440, né, eles falam do STF. Menciono aqui mais embaixo. Então, tem o enunciado do STF, súmula 718 e 719, e também a 440 do STJ, que fala sobre esse assunto, né? Enfim, tudo em cima de súmula, e você conseguiria rebater os argumentos do MP. No pedido se deveria falar do não conhecimento e também que seja negado o provimento, né? Não conhecimento e negado o provimento. Eu, de novo, chamo a atenção dos senhores, quero insistir nisso. A sua prova não precisa estar exatamente igual ao gabarito. Jamais alguém vai fazer alguma coisa igualzinho ao gabarito, a menos que ele tenha conhecimento do gabarito com antecedência. Não é o caso. Então, ninguém vai copiar o gabarito, fazer igualzinho. A minha peça foi igualzinho o gabarito. Não é isso. Você tem várias maneiras de dizer a base do que está aí. Então, esse é o ponto de você recorrer, né? Você falou de uma outra forma, mas abordou o assunto, conseguiu abordar o assunto, você merece nota, mesmo que parcial. De repente, tem algumas coisas que são objetivas. Eles pedem ponto para a súmula, pedem ponto para a súmula. Se você não falou da súmula, você não vai ganhar ponto por ter falado da súmula. Mas se você falou do assunto da súmula sem mencionar a súmula, algum ponto você merece ganhar sobre esse aspecto, mesmo sem ter mencionado a súmula. Às vezes você não ganha o ponto integral, mas você ganha um ponto parcial. E somando, você pode conseguir ter uma pontuação que o habilite, não é? Então, isso é a peça em si. São esses os aspectos, não dá muita margem para você discutir assuntos. Desta feita, a OAB não trouxe nenhuma polêmica. Assim. Todos esses assuntos que era para você rebater, você tinha como rebater todos eles, né? A OAB, no gabarito, ela foi bem aqui na hora de fazer a prova. A única coisa é que tem maneiras e maneiras de se falar, conforme nós estamos mencionando para vocês, né? Vamos às questões, mencionar aí as questões. Vamos ver o que dá para resolver nas questões. Questão número 1. João estava dirigindo seu automóvel a uma velocidade de 100 km por hora, uma rodovia em que o limite era 80 por hora. Está fora da lei, está acima do limite, mas até aí não há crime. Aí é uma infração administrativa, né? Está passando, vai receber uma multa se for o caso. Nesse momento, foi surpreendido por uma bicicleta que atravessou a rodovia de maneira inesperada, vindo atropelar Juan, condutor dessa bicicleta, que faleceu no local em virtude do acidente. Diante disso, João foi denunciado pela prática do crime do 302, da Lei 9503/97, que é homicídio culposo de trânsito. A perícia realizada no cadáver da vítima, no automóvel de João, bem como no local do fato, indicaram que João estava acima da velocidade, mas que, ainda que a velocidade fosse de 80 por hora, não seria possível evitar o acidente e Juan poderia ter falecido. Diante da prova pericial, constatando a violência do dever objetivo de cuidado, a violação do dever objetivo de cuidado pela velocidade acima permitida, João foi condenado à pena de detenção no patamar mínimo previsto no dispositivo legal. Considerando apenas os fatos narrados no enunciado, responda aos seguintes itens. O recurso cabível da decisão do magistrado, indicando seu prazo e fundamento legal. E qual é a principal tese jurídica de direito material, ou seja, que fale do crime, a ser alegada nas razões recursais. Então, aqui, pessoal, dá para a gente perceber
que nós temos 2 itens, e um item é bem tranquilo. A peça era apelação, o prazo para interposição é de 5 dias, o prazo para as razões é de 8 dias, e você tinha que mencionar o dispositivo no artigo 593, inciso 1º, sentença condenatória, requer uma apelação. Até aí é objetivo, mencionou, ganhou ponto, não mencionou, não ganhou ponto. 0,60 dado de presente, diga-se de passagem, né? Mas tudo bem. Agora, a segunda parte já se torna um pouco mais dificultosa, embora o problema dê todo o indicativo. Dificultoso por quê? Porque você não encontra nenhum artigo de lei falando sobre o assunto. Então, aí, quando você tem uma súmula, um artigo de lei, aí você consegue ter uma segurança maior na hora de argumentar. Mas, de qualquer maneira, o problema ele mencionou de forma clara que ele estava 100, mas se tivesse a 80, ia dar rigorosamente no mesmo. Então, na verdade, embora o sujeito ele não tenha cumprido a lei dizia 80 por hora, o fato de ele não ter cumprido a lei, de nenhuma maneira, colocou um risco maior para a vítima. A vítima acabou não tendo estando a 100, estando a 80, ela teria rigorosamente o mesmo risco. Assim sendo, o agente não deve responder criminalmente, deve responder apenas administrativamente, né? Vamos ver aqui o gabarito que foi colocado pela OAB. Ok? Diz assim, o recurso cabível da sentença, cortou um pouquinho aqui em cima, mas não tem problema. O recurso cabível da sentença do magistrado que condenou João é o recurso de apelação, cujo prazo de interposição é de 5 dias e o fundamento 593, inciso 1º do Código de Processo. A principal tese jurídica a ser apresentada é o requerimento de absolvição do acusado, pois, em que pese ter havido violação do dever objetivo de cuidado, essa violação não representou incremento de risco, no caso concreto, pois, ainda que observada a velocidade máxima prevista para a pista, com respeito ao dever de cuidado, o resultado teria ocorrido da mesma maneira como ocorreu. Dessa forma, examinando, pode fundamentar o pedido de absolvição com base na ausência de incremento de risco, sendo essa ausência de acordo com a teoria da imputação objetiva, fundamentando para a absolvição, fundamento para a absolvição. De qualquer maneira, o cerne da resposta é a indicação de que não houve violação ao dever de cuidado, a responsável pelo resultado lesivo, de modo que não deveria João ser por ele responsabilizado. Quero chamar a atenção aqui que a OAB começou a dizer da teoria da imputação objetiva, mas se você não falou teoria da imputação objetiva, daria para conseguir algum ponto aí, se você mencionou que a pessoa sofreria o acidente da mesma forma, a 100 por hora ou 80 por hora. Se você mencionou que não sofreria acidente e pleiteando para que ele seja absolvido, mesmo que não tenha usado o termo imputação objetiva, coisa que o valha, mesmo assim você merece a pontuação. O importante é falar da base, né? O que a OAB queria era que você soubesse que a 80 ou a 100 por hora dava rigorosamente na mesma e não interferia na conduta do agente, na conduta do crime, no resultado, vamos dizer. Muito bem. Questão número 2. Ronaldo foi denunciado pela prática de crime de integrar a organização criminosa por fatos praticados em 2014. Até o momento, porém, somente foi ele identificado como membro da organização pelas autoridades policiais, razão pela qual prosseguiu o inquérito em relação aos demais agentes não identificados. Então, ele foi denunciado e os demais ainda estão sendo apurados. Tem apuração aqui, né? Arrependido, Ronaldo procura seu advogado e afirma que deseja contribuir com as investigações, indicando o nome dos demais integrantes da organização, assim como esclarecendo os crimes cometidos. Considerando apenas as informações narradas, responda aos itens a seguir. Existe alguma medida a ser buscada pelo advogado de Ronaldo para evitar a aplicação ou cumprimento de pena no processo pelo qual foi denunciado? Em caso positivo, qual? Em caso negativo, justifique. B. É possível um dos agentes identificados por Ronaldo ser condenado exclusivamente com base nas suas declarações? Fundamente. Bom, essa era uma questão um pouco mais complicada, embora na ordem do dia a dia nosso, aí, a gente tem visto muito, mas a fundamentação já era um pouquinho mais complicada de ser feita, né? O que nós estamos falando aqui é do famosíssimo Instituto da Delação Premiada.
ok? Em que, na verdade, quando ele aparece no nosso sistema jurídico, recentemente, porque a origem é muito remota, mas recentemente aparece na Lei dos Crimes Hediondos, e exatamente para a quadrilha ou bando, não é? Atual organização criminosa, é que se criou a delação premiada, quando o sujeito ele contribuía com a delação dos demais integrantes da organização. Então, a história da delação premiada recente, moderna no Brasil, ela se dá por aí. Então, se o sujeito delatar, ele tem condição de ter uma diminuição de pena e, dependendo do caso, até um perdão judicial. Originariamente, era uma redução de pena de até 2/3. Mas, aqui, o que a gente tem que ficar atento é que foram outras legislações que foram criadas, né? Então, tem, principalmente, a legislação relacionada à organização criminosa, que fala objetivamente sobre esse assunto. Se você encontrou a lei de organização criminosa, você se deu muito bem. Se você não encontrou, aí já ficou um pouco mais difícil. Entretanto, mesmo que você não tenha encontrado a lei certinha, o artigo certinho, se você argumentou algum ponto, você deve merecer sobre esse assunto. Vamos ver aqui o que a OAB quis falar sobre esse assunto. Sim, existe a medida a ser buscada pelo advogado de Ronaldo para evitar sua punição. Ronaldo foi denunciado pelo crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa, né? Ocorre que o artigo 4º desse mesmo diploma prevê o Instituto da Colaboração Premiada, ou delação premiada, que poderá ocorrer quando o agente colaborar efetiva e voluntariamente com a investigação, resultando na identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações por ele praticadas. Diante da vontade de Ronaldo de esclarecer sobre quem seriam os demais integrantes da organização criminosa, deveria o advogado buscar um acordo de colaboração premiada, sendo certo que algumas das consequências do acordo que podem ser aplicadas pelo juiz é o perdão judicial ou a substituição de pena privativa por restritiva de direito. De qualquer maneira, ele teria um benefício, não é? Então, essa seria a primeira parte, pensar na lei específica de organização criminosa e pensar no artigo 4º dessa lei. Era só mencionar. Segunda parte, vamos observar. Ainda que, de acordo com que o acordo de delação seja válido de maneira adequada, estabeleceu o legislador a impossibilidade de condenação exclusivamente com base nas declarações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 16º. Então, a própria lei menciona que não bastava para ter a delação, né, para os outros serem responsabilizados, não bastava a delação, ela tem que ser corroborada por outros elementos. Para um decreto condenatório, é necessário que as declarações de Ronaldo sejam confirmadas por outros elementos de prova. Os tribunais superiores vêm decidindo que as informações procedentes de colaboração premiada precisam ser confirmadas por outros elementos de prova, a chamada prova de corroboração. Ok? Bom, enfim, aqui é bem objetivo. Se você conseguiu falar sobre a tal da delação premiada ou colaboração premiada, não importa o termo que você utilizou, você conseguirá uma atribuição de nota. Se não falou sobre esse assunto, se não previu de alguma maneira, não adianta discutir, né? Conforme nós já mencionamos, não adianta enrolar na prova, não é enrolação. Se você falou alguma coisa, alguma sombra de dúvida, aí a gente vai falar sobre esse tema. Seguindo, sabendo que Vanessa, é a questão número 3, sabendo que Vanessa, uma vizinha com quem nunca tinha conversado, praticava diversos furtos no bairro que morava, João resolve convidá-la para juntos subtraírem R$1.000 de um cartório do Tribunal de Justiça, não contando para ela, contudo, que era funcionário público e nem que exercia suas funções nesse cartório. Praticaram, então, o delito, e Vanessa fica surpresa com a facilidade que tiveram ao chegar ao cofre do cartório. Descoberto o fato pelas câmeras de segurança, são os 2 agentes denunciados em 10 de março de 2015, pela prática do crime de peculato. João foi notificado e citado pessoalmente, enquanto Vanessa foi notificada e citada por edital, pois não foi localizada em sua residência. A família de Vanessa constituiu o advogado e o processo prosseguiu, mas dele a ré não tomou conhecimento.
Foi decretada a revelia de Vanessa, que não compareceu aos atos processuais. Ao final, os acusados foram condenados pela prática de crime previsto no 312 do Código Penal a 2 anos de reclusão. Ocorre que, na verdade, Vanessa estava presa naquela mesma comarca desde 5 de março de 2015, em razão de prisão preventiva decretada em outros 2 processos. Ao ser intimada da sentença, ela procura você na condição de advogado e, considerando a hipótese narrada, responda os seguintes itens. Qual argumento de direito processual poderia ser apresentado em favor de Vanessa em sede de apelação? E B, no mérito, foi Vanessa corretamente condenada pela prática do crime de peculato? Bom, aqui a gente tem o seguinte assunto. Primeiro, a citação. A citação foi inválida. A citação ela é nula de pleno direito, né? Porque há, inclusive, dispositivo falando sobre o fato da ré estar presa na mesma jurisdição, e, com isso, cabe ao juízo diligenciar para a pessoa ver se ela está presa. E, como ela está presa, ela deveria ser citada pessoalmente. O réu preso é citado pessoalmente, ou por mandado, se for na mesma comarca, ou por precatório, se for em outra comarca. A citação por edital é errada. A citação por edital é só quando a pessoa está em lugar incerto e não sabido. Ah, mas não sabia onde ela estava. Mas estava dentro do sistema carcerário, estava dentro de atribuições do Estado. O Estado tem que dar conta dos seus presos. Portanto, ela teria que ser citada pessoalmente, e se não foi, isso está errado. Depende de como você falou isso, você deveria argumentar que a citação tinha algum erro, de alguma forma você deve mencionar isso, né? Agora, no segundo item, se ela foi condenada corretamente por peculato, cuidado, tem uma pegadinha aqui. O artigo 30 do Código Penal diz que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, então ele é funcionário, ela não, mas se comunicam sim se for uma elementar. No caso do peculato é uma elementar, então, teoricamente, passaria para ela e ela poderia responder por peculato. Entretanto, o problema é deixar claro que ela não sabia que ele era funcionário, até fica surpresa com a facilidade com que entrou lá, tal. Então, você deveria dizer que está equivocado, que ela não deveria ser condenada por peculato, porque em nenhum momento ela sabia que ele era funcionário público, tinha algum conhecimento de que iria contribuir com o funcionário público. Se ela soubesse que iria contribuir com o funcionário público, certamente seria peculato. Ok? O examinado deveria alegar que, em relação a Vanessa, o processo é nulo, desde a citação. Quando Vanessa foi citada por edital, ela estava presa em estabelecimento na mesma unidade da federação, do juiz processante, logo sua citação foi nula, conforme a súmula 351 do STF, mais uma súmula que caiu. Como ela não tomou conhecimento da ação e nem foi interrogada, pois teve sua revelia decretada, o prejuízo é claro, né? É uma nulidade absoluta, né? Assim, em sede de apelação, antes de enfrentar o mérito da apelação, deveria o advogado buscar a anulação de todos os atos da citação, inclusive a sentença, sequencialidade. Um ato nulo, todos os demais dependentes também. Poderia ainda o candidato justificar a nulidade na exigência trazida pelo 360, que prevê que o réu preso deve ser citado pessoalmente. Ou um ou outro, né? Ou os dois. Mencionou, merece ponto por um ou por outro. Vanessa não foi corretamente condenada, em que pese o artigo 30 do Código Penal prever que as circunstâncias de caráter pessoal se comunicam quando elementares do crime, não é possível, no caso concreto, a aplicação desse dispositivo, porque o enunciado deixa claro que Vanessa não tinha conhecimento da condição de funcionário público de João. Não seria possível responsabilizá-lo por peculato. A simples afirmação de que as circunstâncias pessoais não comunicam é insuficiente para a atribuição da pontuação. É insuficiente por que é insuficiente? Aqui não adianta reclamar. É insuficiente porque o próprio artigo 30 ele dá a exceção, né? Ele fala assim, as circunstâncias não se comunicam, salvo se. Então não adiantava dizer que elas não se comunicam, tinha que mostrar por que elas não se comunicam, por que não vamos usar essa ressalva, né? Da mesma forma, inadequada afirmativa no sentido de que o particular não pode ser responsabilizado pelo crime próprio de funcionário público, pois insuficiente também. Não adianta dizer, ela não era funcionária pública, não responderia. Ela poderia responder sim, se ela soubesse que ele era funcionário, né? Então, muita cautela, veja a forma com que você argumentou nesse item, de repente você consegue extrair algum ponto sobre isso. Para finalizar, vamos à quarta questão,
E a quarta questão diz o seguinte, vamos lá. Carlos foi condenado pela prática de crime de receptação qualificada a 4 anos e 6 meses de reclusão, sendo o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, houve início do cumprimento de pena de sanção imposta. Cumprido mais de 1/6 da pena imposta, preenchidos os requisitos, o advogado de Carlos requer, junto ao juiz das execuções, a progressão para o regime aberto. Normal, né? O magistrado competente profere decisão concedendo a progressão e fixa como condição especial do cumprimento da prestação de serviços na forma do artigo 115 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. Aqui que está pegadinha, você ia ter que ver o artigo 115. O advogado de Carlos é intimado dessa decisão, considerando apenas as informações apresentadas, responda a seguir. Qual a medida processual que deve ser apresentada pelo advogado, diferente de habeas corpus, para decisão? É o agravo, falamos tanto disso. Aí você deveria dizer que era o agravo, é o artigo 197 da LEP, dizer que o prazo era de 5 dias, se possível até mencionar a súmula 700. Eles não pediram nada disso, mas de uma forma completa você conseguiria ter 0,60 de uma maneira tranquila aqui. A segunda parte era um pouquinho mais complicada, né? Qual o fundamento deverá ser apresentado. Mas, de qualquer maneira, novamente estamos falando de súmula. Novamente de súmula, porque o artigo 115 diz assim, genericamente, 115 da LEP, que o juiz, para conceder o regime aberto, poderá impor alguma regra, mas não diz que regra deverá impor. Então, como não há uma regulamentação sobre isso, o entendimento dos tribunais superiores é que ele não pode impor uma regra que seja abusiva, ou, por exemplo, que se torne um bis in idem, porque aqui, perceba, ele diz, você tem que prestar serviço. Mas, peraí, prestação de serviço substitui a pena privativa. Se ele vai para uma pena privativa, ele não pode ter uma pena restritiva. A pena restritiva é só para crimes de até 4 anos. A pena era superior a 4. Por isso que o juiz não converteu logo de cara. Agora, ele cumpriu uma parte da pena privativa, aí ele passa a ganhar o direito de pena restritiva. Na hora que ele vai para o regime aberto, ele é obrigado a ter a pena restritiva? De jeito nenhum. Tem uma súmula que fala sobre isso, que é a súmula 493 do STJ. Vamos ver aqui o assunto? Então, ó, a medida processual a ser aplicada é o agravo, 97 da LEP, né? Também conhecido como agravo em execução. Prevê o mencionado dispositivo que das decisões proferidas, o número da lei ali está errado, né? O número da lei está errado, mas não tem problema. Isso é um erro meramente material, né? É a lei 7.210 e não 8720, mas tudo bem. Não vem ao caso, né? É apenas um erro material do gabarito da OAB, né? Isso não tem nada de errado. É o agravo da LEP. Também conhecido como agravo em execução, agravo de execução ou agravo em execução. Prevê o mencionado dispositivo que das decisões proferidas em sede de execução será cabível o recurso de agravo. Ok. No caso, o enunciado deixa claro que houve decisão condenatória com trânsito em julgado, né? E que o juízo da execução. Tudo bem, essa parte é bem fácil. A segunda, o argumento deve ser apresentado é que a decisão do magistrado foi equivocada, pois não foi possível fixar como condição especial para o regime aberto o cumprimento da prestação de serviço à comunidade. O artigo 115 da LEP prevê expressamente que o magistrado, no momento de fixar o regime aberto, poderá fixar condições especiais, além das obrigatórias e genéricas estabelecidas nos incisos desse dispositivo. Ocorre que a legislação não disciplina quais seriam essas condições especiais, de forma que surgiu a controvérsia sobre a possibilidade de serem fixadas penas substitutivas em atenção a esta previsão. O tema, porém, foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado 493, e sua súmula de jurisprudência estabeleceu a inadmissibilidade de serem fixadas as penas substitutivas, artigo 44 do Código Penal, como condições especiais para o regime aberto. A ideia que prevaleceu foi de que, apesar de ser possível o estabelecimento das condições especiais, essas não podem ser previstas no Código Penal sob pena de bis in idem ou dupla punição.
então não pode a pessoa ser punida 2 vezes pelo mesmo fato. Isso seria bis in idem, isso seria você ter uma punição excessiva. De qualquer maneira, o que você deve guardar é o seguinte: não respondi de acordo com o gabarito, não tem problema. Respondeu alguma coisa no sentido de que não poderia ser aplicada, mencionou a súmula. De alguma forma, se você argumentou ainda que um pouquinho, ainda que qualquer aspecto, você deve recorrer. Agora, como eu disse aos senhores no começo da aula, e vou reprisar agora. O recurso ele é feito online. Então, para ser feito online, você vai entrar no site da GV com sua senha, seu login e senha, e aí vai abrindo os campos. Quer recorrer sobre esse item? Recorre. Quer sobre aquele? Recorre. Muito bem. Então, antes de você entrar, você deve, no Word, pegar o espelho de correção, ver qual é o item que você quer recorrer. Eu quero recorrer do item 2.1, 2.3. Muito bem. Então, você vai no item, arruma os argumentos no Word. Arruma o argumento, fala assim, na linha tal, mencionado isso, merece uma atribuição de nota sobre esse aspecto, a nota deve ser majorada, porque não foi atribuída a nota total, mas ele merecia a nota total. Você pode falar na terceira pessoa ou na própria pessoa. Não existe formalidade, não é uma petição, é apenas um argumento. Você vai argumentar item a item, vai mencionando item a item. Mas antes, faça no Word. Então, item 2.1, fala um pouquinho, bem objetivamente, algumas linhas só, mencionando onde você argumentou o assunto. Item 2.7, aí você vai lá, menciona isso também no Word. Vai fazendo toda essa correlação. Quando você entrar no site da GV, você vai abrindo os campos, recortando, colando e enviando. Não é? Porque se você for fazer tudo isso online, pode cair a conexão, pode ter... Então, deixa o Word ali do lado, vai recortando, vai colando e vai fazendo o seu recurso item a item. Não existe uma formalidade, você não precisa interpor para não sei que órgão, não sei para quem recorrer. Não tem essa, não tem essa. Como eu disse antes, tem gente por aí cobrando para fazer recursos na internet, prometendo mundos e fundos aí, e tudo isso é uma tremenda perda de tempo. Você não deve, você tem plena condição de fazer isso. Se você, que é o principal interessado, não tem condição de recorrer, ninguém vai ter condição de recorrer por você. Então, você deve procurar na sua prova os itens que você merece demonstrar, merece pontuação. E aí, recorrer. Evidentemente que, mesmo que a sua nota esteja longe do total, você deve fazer uma conta bem objetiva e bem sincera. Se eu conseguir, por exemplo, tem uma questão que você não respondeu, ou não respondeu adequadamente, não tem como tirar a nota ali, não vai brotar a nota do nada. Então, se você precisa daquela nota e não tem, e aí você faz a conta, se eu conseguir tudo aqui no meu recurso, eu vou conseguir 5,5, aí não adianta recorrer. Aí é realmente levar uma vela boa para um defunto ruim. Não adianta nada. Agora, faça a conta. Se eu conseguir, mesmo que tenha uma condição remota, uma chance remota de recorrer, mas, enfim, tem alguma chance de você conseguir nota em determinado item. Aí você somou tudo. Se deu para passar de 6, chegou a 6, vale a pena recorrer, porque eu já vi reversões, pessoa que tirou 2 e conseguiu passar. Tem algumas pessoas que tiveram a nota zerada. Essas pessoas que tiveram a nota zerada foram por alguns motivos. Por exemplo, fez a peça errada. Isso não seria suficiente para zerar. Seria um dos itens, né? Então, você tem que, mesmo assim, recorrer para que a coisa seja analisada. Outros tiveram, porque foi identificada a peça, foi identificada a pessoa, não pode ter identificação do candidato, isso é verdade. Mas colocar 3 pontinhos nunca foi nenhum tipo de identificação, né? Ou colocar X, ou colocar 0, ou colocar Y, não é nenhum tipo de identificação. Então, você deve recorrer e é que, às vezes, você tem que pensar o seguinte: quem está analisando o recurso está engessado. Tem uma regra, passaram essa regra para ele e falaram assim, se identificou a peça e vai identificar a peça assim, assim, assado. E a pessoa pensa que identificou e de repente, zera ali.
numa comissão, na hora de recorrer, eles vão analisar realmente mais profundamente se teve uma identificação ou não, com um pouco mais de experiência, e a chance de reverter isso também é bastante grande. Ok? Bom, de qualquer maneira, desejo a todos vocês boa sorte. Não se esqueçam de que há um tempo breve para entrar, veja exatamente a data certinho, tem horário para entrar, não deixe para a última hora, às vezes um problema de conexão pode te complicar, mas recorra sim, porque você tem chances de passar se for necessário. Ok? É isso aí, até mais.